Para proferir seu discurso como orador da turma, é convidado o bacharel Felipe Dutra Demetri. Em nome da turma de formandos em Direito de 2013, primeiro semestre período noturno, cumprimento a todos indistintamente. Real Madruga e Madruguetes. Em um dos livros indicados para o vestibular de 2007, prova que a maioria de nós aqui prestou, lemos logo no início: Encontrarás um mundo, coragem para a luta. Como prenúncio ou como metáfora, experimentamos essa sensação logo quando ingressamos na Universidade Federal de Santa Catarina. Estávamos diante de uma longa empreitada de 5 anos. Os oradores que passam por este púlpito normalmente fazem referência à união, às amizades e às festas de suas respectivas turmas. Se é verdade que também tivemos nossos momentos de confraternização, também é verdade que foi no convívio diário e incansável que descobrimos uns aos outros e, consequentemente, a nós mesmos. A dinâmica complexa das amizades mais e menos próximas, os grupos com maior ou menor afinidade, os desentendimentos e as diferenças fundantes revelam uma trama de desejos e afetos que é apenas uma menor escala do que estamos prestes a encontrar na nossa futura vida profissional e pessoal. O vitorioso programa de ações afirmativas também contribui para isso, opondo histórias de vida tão distintas que o resultado só poderia ser positivo para todos nós. Podemos então dizer que as confraternizações são um ponto fora da curva. Nossa turma, enquanto tal, só poderia ser conhecida mediante um convívio no dia a dia, ora angustiado, ora desmotivado, ora indiferente. Oportunas palavras de Clarice Lispector para esse momento. Se uma pessoa perfeita do planeta Marte descesse e soubesse que as pessoas da Terra se cansavam e envelheciam, teria pena e espanto. Sem entender jamais o que havia de bom em ser gente, em sentir-se cansada e em diariamente falir. Só os iniciados compreenderiam esse nuance de vício e esse refinamento de vida. É honesto dizer, então, que passamos por momentos difíceis nesse curso, e não há nada de errado ou exagerado nisso. Na verdade, são nessas pequenas angústias diárias que nos constituímos enquanto sujeitos capazes de enfrentar o desconhecido e o inimaginável. É uma provação diária, um trabalho lento de amadurecimento e de autodescoberta, uma tarefa sempre necessária de convencimento diário que nos dita: amanhã será melhor. Esse é o nosso maior elo, nosso enlace privilegiado. Dividimos os mesmos espaços, as mesmas experiências e coletivizamos nossas sensações de forma que nunca nos sentimos sozinhos quando um medo em relação ao futuro surgia. Dessa forma, nutrimos um pelo outro um profundo sentimento de respeito e compreensão, marca fundamental da nossa turma. Colegas, tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre o que significa o direito. Concebido como uma técnica capaz de interferir na natureza e dizer o que é meu e o que é teu, a lei ora se apresenta como justiça, ora como formalidade ou ora como ritual. O fato é que esta técnica pôde sempre ser instrumentalizada para os mais variados fins, sendo geralmente usada para esmagar aqueles que estão nas mais diversas periferias, periferia das cidades, periferia do pensamento e periferia da cultura. Onde está Amarildo? O recente desaparecimento deste anônimo e universal trabalhador revela um pouco disso e nos coloca num dilema ético de defender a mesma lei que permite o uso perverso do aparato estatal. Afinal, que lei é essa? É possível fazer justiça? Passamos por um período de ditadura militar no nosso país, legitimada e sustentada por esse mesmo direito que aprendemos e repetimos. Com a abertura democrática e a promulgação da Constituição Cidadã, além de um novo cenário internacional de prevalência da democracia liberal com a queda dos antiquados regimes comunistas, todas as questões pareciam resolvidas como se estivéssemos nos aproximando de um possível fim da história. E o direito, nesse contexto, reafirmava seu caráter técnico, científico e formal em detrimento das urgentes questões sociais. Essa lógica
levou a uma certa revolução cultural às avessas, onde, ao mesmo tempo que todas as perguntas pareciam respondidas, o mundo ainda estava de cabeça para baixo e pedindo por respostas. A década de 90, então, representou um atraso de pensamento e um esvaziamento intelectual. Não há mais que se discutir determinados assuntos. Isso é um outro totalitarismo, a ditadura dos sentidos. Inevitavelmente, as bolhas acabam estourando. Da Turquia ao Egito, de Wall Street à Avenida Paulista, nenhum lugar parece estar imune às reivindicações populares. Assistimos a uma inédita mobilização das massas, saindo às ruas para exigir, talvez, o próprio direito de ir às ruas. Fora dos muros desta universidade, o povo exige, e exige muito. O direito, sabemos, não é capaz de oferecer as respostas prontamente, e geralmente ele próprio está na contramão dos anseios populares. Para os que se assustam com essa afirmação, basta lembrar de uma certa revolução que ocorreu na França, inaugurando uma tradição de direitos individuais. Uma outra pequena revolução que ocorreu no maior país do mundo, a dos trabalhadores e camponeses, chamando atenção para os direitos sociais. Ou o ato de uma mulher negra, que, resignada em relação à injustiça institucionalizada e praticando um belíssimo ato de dizer não, dirige-se a um assento destinado aos brancos. Todos esses movimentos ocorreram à margem da legalidade, convocando o direito e os juristas a se reinventarem. Dessa forma, diante da inevitabilidade do que está nas ruas e trincheiras mais afastadas, a sociedade exige de nós, juristas, um posicionamento. Nestes 5 anos de faculdade, nós fomos estudantes, e agora a maioria de nós será operador desta máquina jurídica. Faremos de maneira míope, ofuscado pelas grandes engrenagens, corroborando com uma certa solução final, ou vamos nos comportar de forma crítica e comprometida com as mudanças tão necessárias? Tenho certeza que nós não somos mais os mesmos. Ninguém está imune às mudanças que o convívio universitário oferece. Durante este tempo, todos nós fomos um pouco daquilo que Cecília Meirelles chama de estudante empírico. Fecho o livro e contemplo. Com isso, não se quer dizer que os livros, as doutrinas e os códigos são menos importantes. Entretanto, é forçoso reconhecer que a realidade não é facilmente apreendida por estes tomos. Precisamos completar a formação com sensibilidade, alteridade e respeito. Nesse sentido, nós, enquanto juristas, somos detentores de uma técnica privilegiada, a escrita. Se você cursa direito, deve então gostar de ler, é o que nos dizem. Reconheço essa frase como incompleta, pois ela geralmente leva a uma certa noção exegética e, por que não dizer, robótica do jurista, como se todas as respostas estivessem nas escrituras e bastasse um mero silogismo para resolver um caso. Também é função do operador do direito escrever. Num constante ato de interpretar e reinterpretar a realidade, o jurista inscreve sua visão de mundo nas decisões e nos pedidos. Se possível, então, que possamos escrever uma realidade melhor, um mundo que não seja injusto com aqueles que historicamente foram oprimidos. Amigos, respondendo a uma questão inicial, então, acreditamos que é possível e necessário fazer justiça. A sociedade anseia por ela. Por outro lado, alguns julgam que vivemos no melhor dos mundos e que não há muito a ser feito. Isso é uma inverdade. Precisamos reconhecer nosso lugar na condição de brasileiros e latino-americanos, reconhecer o mundo e as injustiças que nos cercam, reconhecer as maquinações de ideias que nos insistem em colocar na posição de subdesenvolvidos e incapazes, reconhecer que nem sempre o que funciona lá, aqui vai funcionar também, que a vida não é preto no branco e que nem sempre a mesma solução é aplicável e justa a todos os casos. Com capacidade crítica, portanto, tudo pode ser questionado. Munidos de coragem e sabedoria, saímos da universidade para enfrentar novos enigmas e outras quimeras. Muitos desafios surgirão, e as respostas podem até parecer distantes. Porém, sempre teremos como recurso todo o conhecimento que aqui adquirimos, essa nossa dívida com a sociedade que nos sustentou. Que tenhamos ousadia para enfrentar as adversidades, que saibamos sempre diferenciar o justo do injusto, que tenhamos calma e tranquilidade quando a situação parecer irresolúvel, que possamos reconhecer nossos erros e nos reinventar, que tenhamos sempre em mente que a lei pode ser questionada, mas que possamos defender essa Constituição, que às vezes parece rasgada em favor dos interesses particulares e alheios,
que exerçamos nossas funções com criticidade e sensibilidade, que nunca deixemos de lado aqueles que amamos, que sejamos realistas e nunca deixemos de acreditar nas utopias. Por último, amigos, agradeço a imensa honra de poder falar em nome de vocês. De nada adiantam as palavras se não estamos dispostos a vivê-las. Espero ter estado à altura de suas expectativas. Agora, meus caros, a vida nos espera. Desejo que vocês amem muito, que estejam sempre embriagados de paixão. O resto, meus amigos, é poeira. Estamos diante da porta de um outro mundo. Que assim seja. Obrigado.